Olá, atleta! Seja muito bem-vindo. Aqui é Maíra Ramos, eu sou criadora do método Atleta Campeão e fundadora da maior academia de treinamento mental do Brasil para atletas, o Atleta Campeão, Academia do Atleta Campeão, e hoje já somos mais de 10 mil atletas aí pelo mundo. Então você que é atleta, treinador, pai e mãe de atleta, seja muito bem-vindo. Aqui você vai conhecer as histórias de atletas comuns e transformaram completamente os seus resultados no esporte. Como a história do Yuri Carvalho do CrossFit. Quando ele iniciou no Atleta Campeão, ele era um atleta inseguro, que ligava muito para as críticas e estava longe de ser um destaque entre os grandes atletas de CrossFit. E ele terminou o ano de 2018 como um dos 10 melhores atletas de CrossFit do Brasil. E esse ano está deslanchando aí a carreira. Conseguiu patrocínio, conseguiu se tornar um atleta confiante, seguro e está realizando seus grandes sonhos. Ou mesmo como a Renata, do Karatê. Quando ela me procurou, ela já estava pensando em desistir de tudo, porque ela ficava muito nervosa durante uma luta, ela não conseguia realmente se concentrar e aquilo que era a paixão dela já não era mais divertido. Eu lembro que na primeira aula a Renata chorou por praticamente 50 minutos. E meses depois dela ter iniciado o treinamento mental, a Renata se tornou campeão mundial de karatê. Só que antes de qualquer coisa, eu preciso te dar um alerta. Esses resultados não são comuns. Eu digo isso porque muitos atletas, quando veem esses resultados, acreditam que eu vou entregar a pílula mágica que vai dar resultado ali da noite para o dia. Mas eu já vou te avisando, se você está aqui com esse pensamento, é melhor você sair desse vídeo, porque realmente ele não é para você. Esses resultados só foram possíveis graças ao esforço e dedicação desses atletas. Embora que com o que você vai aprender aqui, claro, tornou o caminho muito mais rápido. Primeiro, qual o maior erro que todos os atletas cometem e como você pode corrigi-lo antes que seja tarde demais. E segundo, o pensamento mais importante para você se tornar um atleta campeão. Este é o segredo dos grandes atletas de sucesso, que não é revelado aí em lugar nenhum. E por último, o plano de ação para te levar para o topo do pódio, para você não só ter títulos importantes, como desenvolver aí o coração de campeão. Mas antes, eu quero que você conheça a minha história. Era em 2004, eu tinha 17 anos, grande chance de ficar entre as melhores do mundo, ser campeão mundial realmente. Eu estava na categoria júnior e eu lembro que eu estava muito bem preparada fisicamente e eu fui convidada a treinar no Texas. Então eu fui para o Texas faltando 4 meses para o mundial e, como qualquer atleta, né, que se destaca, eu estava ali sofrendo com a pressão, com o nervosismo. Eu era a grande favorita, então você imagina, é muita pressão. E o maior problema de todos é que eu definitivamente não sabia lidar com isso. Então foi quando eu saí do Brasil, do clube que eu treinava, então já tinha essa pressão de eu ter mudado de clube, e aí os holofotes estavam em mim, né? O que era o comentário. E eu tinha que lidar com isso. Mas eu tinha 17 anos, eu não sabia. E eu lembro que o treino lá no Texas era muito puxado. Então assim, em pouco tempo, a minha evolução foi gigante. E eu tava assim muito bem preparada, no meu auge mesmo. E por conta disso, a minha expectativa de resultado era muito grande também. E naquele processo de ficar 4 meses morando longe de casa, com 17 anos, eu sofria com a solidão, né? Longe da família, tendo que me virar sozinha. Eu contava com a ajuda do meu amigo Marcel, mas mãe é mãe, né? Então, quanto mais o Mundial se aproximava, mais aumentava a minha expectativa. Eu queria provar, claro, primeiro para mim, que eu era capaz, e também provar para os outros que eu era capaz. Só que tudo isso foi gerando uma tensão muito grande. Ficou puxado demais de carregar. E foi aí que, 1 mês antes do Mundial, veio a lesão. Para o atleta, ter uma lesão é como se o mundo desabasse na sua cabeça. Você fica completamente sem chão, sem saber o que fazer. Eu lembro que a minha coluna travou durante um treino e eu fiquei praticamente 1 semana sem andar. E detalhe, eu tinha acabado de fechar um patrocínio, então eu ganhava R$2.000, todas as viagens pagas. Imagina, eu nunca tinha tido assim nada nesse nível tão profissional, uma empresa de fato apostando em mim, e quando eu consigo
eu me lesiono. E olhando para trás, assim, eu consigo analisar que estava pesado demais. Então, mudança de clube, era a favorita a ganhar o campeonato mundial, ficar entre as melhores, acabado de ganhar um super patrocínio. Tudo aquilo para uma menina de 17 anos, é claro que é pesado. Eu não sabia lidar. E mais, ter patrocínio num esporte que é pouco conhecido no Brasil incomodava quem não tinha. E eu lembro que era tanta coisa acontecendo que não era divertido mais. Chegou um ponto que eu me perguntava assim, será que eu ainda gosto de patinar? Pra que eu faço isso? Pra que eu tô passando por tudo isso? E aquele ano, que eu era grande favorita a ficar entre as 3 melhores do campeonato mundial, eu me lesionei e fiquei de fora da competição. E aí eu tive que voltar para o Brasil, claro, e eu tava sem clube, lesionada, sem esperança, sem motivação e quase perdendo o patrocínio. Só que essa questão do patrocínio era só um detalhe. O que eu queria mesmo era dar a volta por cima, provar para mim que eu era capaz. Só que eu não queria fazer igual das outras vezes. Foi aí que eu comecei a me questionar por que isso acontece comigo. Por que eu não consigo fazer na competição tudo aquilo que eu faço no treino? Por que quando chega perto de uma competição internacional, uma competição importante, eu fico doente, eu me lesiono? Isso já tinha acontecido outras vezes. E esse ciclo ia se repetindo. E eu queria dar a volta por cima, mas eu queria dar uma volta por cima assim, avassaladora mesmo. E toda essa vontade é o que eu chamo hoje de coração de campeão. Então, o coração de campeão é quando você se conecta com a sua essência, com o seu amor. Você consegue expressar a sua arte pelo amor de estar ali 100% no momento presente, feliz com o que você faz. E eu definitivamente, meu coração de campeão ali estava quase parando de bater. Foi quando eu tomei a decisão de fazer diferente. Eu queria entender por que as atletas da Europa, dos Estados Unidos, tinham a mentalidade de campeão e de conseguir fazer na hora da competição e eu travava, né? Então esse era o principal. Eu coloquei uma meta ali que isso não ia acontecer mais comigo. E as pessoas falavam pra mim, nossa Maíra, você é tão boa, mas falta confiança, mas falta cabeça na hora da competição. E aí eu fui buscar entender como é que funcionava a minha cabeça. E foi nos livros que eu encontrei muitas respostas. E nesses livros que eu encontrava muitas técnicas de treinamento mental, comecei a aplicar em mim, já mudando a linguagem para atletas, porque de uma forma geral era difícil achar um livro com uma linguagem mais fácil para atletas. E então eu pegava esses livros e transformava numa linguagem esportiva. Então eu gravava técnicas em áudio, eu lembro que eu fiz várias técnicas em áudio para mim, com a minha voz, e aí eu lembro que eu colocava uma música de natureza de fundo e deu super certo. Eu comecei a realmente treinar a minha mente, tanto com técnicas como com teoria mesmo, mudando completamente a minha mentalidade. Então eu passei a me conhecer melhor as minhas forças. Eu lembro que meu nível de maturidade assim mudou completamente e eu voltei às competições. Então eu já tinha entrado para um outro clube, eu resgatei o meu relacionamento com a minha antiga treinadora e foi uma nova fase para mim, mais madura, mais determinada e treinando a minha mente. A minha motivação para treinar era completamente diferente. E aí começaram as competições daquele ano e eu lembro que eu fui muito bem, mas eu tinha mudado de categoria, fui para a categoria sênior e tinha umas meninas muito boas, né, competindo comigo e eu não ganhei aquele ano, né, eu não ganhei durante o primeiro semestre daquele ano. Só que eu estava muito bem e eu lembro que a minha evolução era muito rápida, eu tive que retomar todo o treinamento por conta da lesão e aí eu ganhei a convocação para o Mundial, fui convocada para o Mundial daquele ano, em 2005, e quando chegou no Mundial eu estava 100% preparada fisicamente, mentalmente, eu estava feliz de estar ali. E eu lembro que eu entrei para patinar sorrindo. Foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti na vida. Eu entrei completamente em estado de flow e atingi meu máximo potencial, fiz o meu melhor e eu tinha certeza que ali todo esse treinamento mental tinha feito a diferença. E naquele ano eu atingi uma marca que nenhuma atleta brasileira nunca havia alcançado na patinação. Eu fiquei entre as 5 melhores na categoria principal da patinação. Essa marca ainda ninguém superou. Então isso já faz algum tempo, 13 anos. E eu conto muito essa história para os meus atletas.
Eu costumo falar o seguinte: na hora da competição é 90% mental. Se você não estiver mentalmente preparado para a competição, dificilmente você vai realmente atingir o seu máximo potencial, até de uma forma consistente. Porque uma coisa é você ir bem numa competição, mal na outra, bem em uma, mas você conseguir ter a consistência, você precisa estar mentalmente preparado. Então tem muitos atletas que chegam, mas não conseguem manter, porque também não conseguem ter a mentalidade para ficar naquele nível, não aguentam a pressão. Então, quando o atleta entende que, assim como ele treina a parte física, ele precisa treinar a parte mental também, aí sim, ele chega na competição para se divertir. E isso, para mim, é como se todas as minhas dores de atleta fossem sendo curadas, uma a uma. É emocionante.